Olá, pessoal, tudo bem? É, Primeiro videozinho de 2017. Resolvi gravar pelo que mais uma vez aconteceu com relação aos votos, às solicitações, aos pedidos na passagem de ano. E aí, como eu já citei em outros vídeos, em comentários meus, por escrito, né? As pessoas fazem pedidos, fazem solicitações, desejam prosperidade, desejam bom agouros, mas carregam um vício, de uma certa forma, constante, né? Através de anos e anos e anos e anos, e que, de repente, não percebem que, para mudar, precisa existir uma motivação, em princípio, e segundo, espaço para caber o novo. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, né? Eu estou repetindo por quê? Para tentar cutucar um pouquinho aquela ladainha, né? Das pessoas. Felicidade, eu quero ser feliz, eu quero conseguir isso, eu quero ter saúde, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, quero ser feliz. Recentemente eu gravei alguma coisa a respeito disso, né? Felicidade não existe de uma forma constante. São períodos felizes do nosso dia a dia que, somados, vão trazer uma situação de satisfação. E, de repente, vai responder como felicidade. E a maioria das pessoas não dão valor aos momentos felizes que tem durante a vida. Acaba passando batido, né? Pequenas coisas que, quando somadas umas às outras, representam tanto, 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 que, de repente, realmente influenciam numa mudança de comportamento, uma mudança de vida das pessoas. Mas isso passa batido. Mas por que a gravação desse vídeo hoje? Para você conseguir algo novo, você tem que criar situações novas. Algo novo, algo diferente, algo inovador ou algo inédito, precisa ser alimentado por energias novas. Então, vou fazer um questionamento para vocês pensarem a respeito. Todos nós temos uma mochila da nossa história de vida. Inevitavelmente, você carrega essa mochila por algum tempo, até que começa a perceber que certos conteúdos dessa mochila não tem mais sentido de estarem dentro dessa mochila, porque são situações de passado, são âncoras pesadas que deveriam ter sido resolvidas próximo à época que surgiram as situações de conflito e não foram. No entanto, você continua carregando essa âncora com a ideia de que, em algum momento, você vai ter uma inspiração e vai resolver um problema que deveria ter sido resolvido num passado qualquer, e que, se você resolvê-lo hoje, não vai fazer o menor sentido, porque já não tem mais tanta interferência no que você vivencia hoje, na tua situação atual. Essa bagagem já deveria ser removida, e se, de repente, isso teve algum significado para você, guarda na sua biblioteca de vida, para um dia qualquer, se você quiser lembrar, para dar uma risada, você tem onde procurar. Mas, na maioria das vezes,
As bagagens dessas mochilas, elas são semelhantes à comida que você esqueceu na geladeira, né? Aquela comida gostosa que você fez numa quantidade superior à necessidade do consumo e você vai guardando, guardando. Quando você lembra dela e vai pegar, tá azeda, tá podre. Puxa vida, que pena. Nossa, eu não comi. Eu fiz com tanto carinho. E agora? O que que eu faço com isso? E aquilo está fedendo. Já passou do tempo de ser consumido. Já passou do tempo de ter uma utilidade. No entanto, estava ocupando o espaço da sua geladeira. As mochilas das nossas vidas, ou da nossa vida, não vamos falar em nossas, porque aí é outro conceito, mas enfim, dessa nossa vida, dessa nossa existência, nessa encarnação, elas são repletas de alimentos azedos. Alimentos que já deveriam ser descartados para que existissem novos espaços, para novas ideias, para novas propostas, que a partir do momento que elas passam a ser resolvidas ou passam a ser vivenciadas, né, ela vai deixar um espaço na mochila para uma nova proposta, para um novo conceito, para uma nova história vivencial, para uma nova informação cultural, para a gente ir crescendo. E aí o que acontece? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu pretendo isso, eu vou pedir para não sei quem, para que aconteça. E esquece que tudo aquilo que você pretende executar, que você pretende plasmar na matéria, nesse padrão energético representado por o que a gente chama de matéria, é plasmado, ou melhor, é elaborado energeticamente. O seu duplo cria uma situação de programação que, de uma certa forma, faz parte do seu crescimento existencial, e conforme você vai executando isso nesse plano telúrico, essas ideias vão sendo substituídas por novas ideias, por nova energia, para uma nova proposta, diferente daquela que você, de repente, já superou porque você plasmou, você executou. Deve participar, a partir de então, da tua biblioteca de vida, né? de toda a tua bagagem cultural, educacional, espiritual, para você usar no dia a dia, mas sem ocupar o espaço da sua mochila. Essa mochila que nós fomos ensinados a carregar com muita penúria, com muita insistência, com muita coragem, essa bagagem de vida, nada mais é do que um estorvo. Não existe a necessidade de você carregar uma mochila pesada, porque 70%, se não 80%, do que você carrega dentro da sua mochila são situações ou são guardados que já não tem mais sentido, porque no momento que você vive atualmente, resolvê-los ou não tem a menor importância. Você tem que se prender a resolver as situações dentro de um prazo coerente, com bom senso. Passou daquele prazo, vira a página. Não insista. Não é o momento de você mexer com aquilo, e aquilo passou a participar do teu dia a dia por um desequilíbrio, né? Por uma falta de maior percepção, e passou a ser um estorvo, passou a ser um incômodo. Esvazia a mochila. Ano novo, esvazia a mochila. Se você começar a prestar atenção no quanto de conteúdo inútil existe dentro da mochila que você carrega, você vai perceber que você vai poder usar uma mochila muito menor do que aquela que você vem
usando habitualmente, por um vício, né? Por um hábito impensado. Então, você vai começar a carregar uma mochilinha, porque o teu duplo planeja uma situação nova, que vai fazer parte do teu crescimento psicoespiritual, telúrico, né? E logo, de acordo com a sua atenção, com a sua dedicação, com a sua necessidade, você começa a resolver esse conteúdo energético, em princípio, da sua mochila, e a partir do momento que você termina essa nova tarefa, ela não tem que participar mais da mochila, fazer espaço para uma nova proposta. E essas propostas são constantes. A gente aqui não presta atenção porque nós estamos muito ligados ao externo, né? A gente está muito ligado ao que vem de fora. E aquilo que é a realidade, que é planejado por nós mesmos, para que a gente tenha uma existência com conteúdo adequado para viver, a gente esquece que, de repente, todos os poderes necessários para você ser um bom ser humano, com corpo, alma e espírito equilibrado, bem perto um do outro, todo o conteúdo necessário você tem, você não precisa de nada externo. Quando muito, que é o que acontece quando alguns auxiliares, alguns terapeutas, alguns psicoterapeutas interferem e dão alguma luz, algum toque. Olha, presta atenção nisso, olha, presta atenção naquilo. Você se liga e vai buscar a sua solução para o teu problema. Ninguém deveria, ninguém pode interferir em situações pessoais, porque a partir do momento que você decide fazer alguma coisa com orientação plena de um terceiro, você está fugindo da originalidade da tua necessidade. Você está fazendo algo artificial. Não é aquilo que você deveria ou deve fazer. É algo que o outro que está te aconselhando acha que é o ideal. Será que encaixa com você? A nossa mochila está cheia disso. Está cheia de situações, né, conflitantes, que são aquelas que, de repente, não foram resolvidas, por quê? Eram situações artificiais que você não poderia ter resolvido porque foge à originalidade do que deve ser feito. Esvaziar a mochila. Como é que você esvazia a mochila? Aprendendo o quê? O que aconteceu de agora para trás deixa de ter sentido pleno. Por quê? Ele vai atrapalhar de uma forma muito contundente o que tem que acontecer de hoje para frente. É óbvio, existe uma continuidade. Existe um depois, a partir do momento que você construiu algum início. Esse depois, até que você conclua, ele tem que acontecer de uma forma muito rápida, de uma forma muito determinante, de uma forma muito objetiva, para você fazer espaço na sua mochila. Esse espaço da sua mochila é que vai favorecer você acrescentar conteúdos novos. Não tem jeito de ser diferente. Você vai misturando, 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 e de repente você não consegue carregar a mochila em função do conteúdo excessivo que você resolveu assumir, sem capacidade de carregar, entra em parafuso. E um conteúdo inútil porque se tornou azedo, superado, ultrapassado. Isso tem muito daquelas histórias de, poxa, por que isso? Por que eu não vi isso antes? Se eu tivesse feito tal coisa, por que eu não acordei antes disso vir a acontecer? Por que não teria que ser daquela forma, filho?
Se não aconteceu antes, é porque o momento não era para ter acontecido aquilo. Ou a elaboração do que você queria que acontecesse foi mal feita. Errou, tira fora. Não deu certo, tira fora. Ficar martelando, 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 está perdendo tempo. Gastando energia boa, talvez, ou energia nova, em algo que não vai te trazer mais resultado. E o peso da mochila, né? Se livra logo desse lixo e começa uma proposta nova. Talvez até com o mesmo objetivo, mas de uma forma nova, uma energia nova, uma visão nova. Esvazia as mochilas, pessoal. Esvazia as mochilas. Começa a carregar só uma carteirinha, que é para a energia virar logo. Vira logo. Começou a incomodar, começou a comprometer, o velho começou a contaminar o novo, joga fora. Para. Não tem mais sentido o ser humano se continuar sendo um mochileiro. Já é um dependente de bengalas, né? O ser humano psicologicamente se faz aleijado. Psicoespiritualmente se faz aleijado. Né? Ele está sempre precisando de ajuda. Ele está sempre precisando de bengala. E, na verdade, são 30, 40 bengalas. Porque a cada momento que ele tem um lance, que uma bengala não está funcionando mais, ele começa a usar outra. Só que aquela que não está funcionando mais, ele não joga fora, ele continua. Então, isso cabe muito dentro do que acontece hoje com relação à fé e aos conceitos religiosos, né? É bengala dá com pau, pessoal. É muita bengala. E, na verdade, bengala é para ser usado, de uma certa forma, para quem é aleijado. E o ser humano não é aleijado. Ele se faz aleijado, dependente, esmoleiro, pedinte, pequeno, inferior, impotente. E isso é tudo mentira. Isso são imposições do sistema para que a gente continue cada vez mais submisso e usuários de bengalas. Principalmente a nível psicológico, espiritual e religioso. Ai, meu fulano, me ajuda a fazer tal coisa. Antes de você pedir, avalie o teu potencial para fazer com que aquilo funcione. E o quanto você pode interferir para que aquilo ande sem você precisar pedir nada para ninguém. E quando você pedir, ter o bom senso de pensar antes se vai ter sentido você pedir. Porque, na maioria das vezes, as pessoas pedem e jogam isso para o vento. Não tem um passo a passo coerente para, pelo menos, chegar perto de pensar se aquilo vai funcionar, se pediu para quem de direito, se aquela solicitação foi justa, se ele não é um encostado, um comodista, que não quer sair da zona de conforto, é um pedinte quanto mais, que leva a vida dele na base do me ajuda, e faz isso, e promete aquilo, e acende isso, e de repente a vida dele vai sendo carregada por um monte de ilusões, por um monte de situações que, na realidade, são fantasiosas, são fantasias. São fantasias. Deixa de ter sentido. E aí, o que acontece? Livre-arbítrio, autoestima, personalidade vai para o cacau. O vício de ser esmoleiro cria uma dependência absurda. O vício de ser um pedinte espiritual, um energético, cria psicologicamente, de uma forma subliminar, uma situação de
autoimpotência. Você se coloca sempre como um dependente, um impotente. Você só anda se for empurrado. Você só anda se for ajudado. Você só anda se alguém estiver olhando por você. Então você se coloca numa posição de aleijado. E nós não somos aleijados. Se você conseguisse chegar mais perto do seu duplo, se você conseguisse chegar mais perto daquele que tem todas as receitas e os planejamentos necessários para que você, emplasmando estes planejamentos, você tenha uma vida com uma sequência equilibrada, olha, vocês iam perder muito menos tempo, muito menos energia, seriam mais merecedores de momentos felizes, porque você vai rezar da mesma cartilha do teu duplo. Planeja aí que eu executo aqui. Muda a aula, muda a história. Essa já foi. Tira da mochila. História nova, execução nova. Encerrou, substitui. E aí você vai crescendo, adquirindo cultura, conhecimento. Por respeito próprio. Pelos próprios méritos. Ah, mas Schiafarelli, a gente sempre precisa de alguém. Veja bem, precisar de alguém para, de repente, sugerir para você quais são as chaves possíveis que você tem na mão, o teu molho de chave, quais são as chaves adequadas e possíveis para aquele momento, para você abrir as portas necessárias para que você dê uma continuidade com equilíbrio, com bom senso, naquele teu impasse. Então, você tem lá um monte de chave e alguém gabaritado para isso, que tenha capacidade, que estudou, que se formou para fazer isso, vai sugerir para você, escuta, experimenta essa chave. Vai naquela porta, vê se abre. Puxa, não deu. Oh, mas não esquece que você tem mais 5 ou 6 chaves. Não desiste. Você vai na segunda, na terceira, essa porta não abriu. Pera. Será que você não está usando ou a chave de uma forma impensada, ou esta porta que você está querendo abrir não é o momento de ser aberta? Muda de porta. Para de ficar trocando chaves para abrir uma porta. Experimenta essas chaves em outra porta, que talvez aquela porta que você não experimentou e que vai se abrir, te dá uma resposta melhor do que aquela que você está imaginando na porta que não abriu. Brincadeirinha, né? Brincadeirinha. Experimentem brincar com isso. Dia a dia, um pouquinho por vez, falar, pô, você deixa eu pensar um pouco no careca louco. O que ele está colocando? O que ele está falando? Deixa eu ver se tem sentido. Né? De repente, deixa eu respeitar o meu planejamento pessoal, que está totalmente registrado e é comandado pelo meu duplo. Quando a gente é bem sucedido, é porque a gente executou com maestria, com segurança e com bom senso aquilo que o duplo passou para você executar e plasmar. Nossa, que felicidade, consegui. Foi milagre, alguém me ajudou. Esse alguém, entre aspas, que não é um alguém, na realidade, passou a lição direitinho, você executou a lição direitinho e foi bem sucedido. Ninguém te ajudou a não ter sido você mesmo. Complicado, né? O sistema não quer que você aprenda isso, viu? Que você fique independente. Você põe os pés no chão. De repente eu gravo alguma outra coisa para continuar isso. Deixa isso para vocês ir pensando, tá bom, pessoal? Mais uma vez. Muitos momentos felizes para vocês. Bom ano novo. Tchau, tchau. Beijos e abraços.